Malaquias, capítulo 3, versículo 6. É um livro antes de Mateus. Amém? Capítulo 6. Malaquias 3, 6. Não precisa ler tudo, amém? Mas tem texto que é bom assim, a gente passar um pouco. Mas às vezes pode ser um versículo. Porque 3, 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não os guardaste. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoado, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra e a vide no campo. Não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados soberbos, também os que cometem piedade se edificam, sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então aqueles que temem ao Senhor, fala cada um com seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, senão para mim, particular tesouro, poupá-lo-eis como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis, outra vez, a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Esse ímpio aqui, irmão, muitas vezes ele é confundido. Quando fala, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, muitas vezes se pensa que o ímpio é todo aquele que está fora da casa do Senhor. Mas nem sempre é assim. O ímpio é aquele que não pratica justiça. Tem muita gente que não é crente, mas que pratica justiça. Então ele não é ímpio, ele é justo, né? Eu conheço muita gente que não é crente. Eu tenho amigos que são espíritas, que são muito justos. Em compensação, tenho amigos que são crentes, que só misericórdia. Não foi eu que falei, não, foi a irmã Marlúcia. Mas a verdade é que essa palavra só misericórdia está sendo associada a algum tipo de crente. Está virando moda agora. Já era moda, mas parece que está piorando. O próprio Jesus falou: quando o Filho do Homem vier, ou seja, quando ele retornar para nos buscar, quando ele voltar, achará fé na terra, ou seja, é preciso que a iniquidade se aumente. Alexandre, é assim, as coisas de Deus é confirmação, né? Ontem a Marluce, quando acabou o culto, eu fui botar a janta, fazer as coisas. Então quando eu peguei o celular para ver as mensagens, a Marluce falou que estava passando mal. E eu ainda botei ok, né, Marluce? E aí depois eu fiquei pensando, acho que a pressão da Marluce parou. Só que minha casa está toda revirada e o celular, sumiu. Eu achei ele um pouquinho antes. Aí a Diana até botou ele para carregar para mim, que eu falei, perdi. A Diana até ri. Ela falou: como é que pode um ser humano perder o celular dentro de casa? Esse é o meu normal, né, Diana? Aí a chama pior que descarrega, aí não dá nem para ligar para ele. E ela botou para carregar. Quando a Malu chegou, eu já estava ouvindo os louvores, né? Aí tá uma pilha de mensagens, quase na hora do culto. Eu falei: não vou nem abrir, né?
deixa para abrir depois. Mas quando a bateria chegou, na hora, eu vi você. Então, para mim, ele falar que tem esse desejo é confirmação. Você está entendendo? Depois, hoje, eu ia até perguntar, pô, não te interessa não, Alexandre, aprender a bateria? E ontem, quando eu falei com o João, eu deveria tocar essa bateria, Alexandre. Tá vendo a Maria aí? É confirmação. Porque às vezes a gente pensa que a profecia vai vir. Tem profecia que é assim, seu Alberto. A gente para na frente da pessoa, Deus faz. Ei, só volta marchada. Assim te diz o Senhor. Mas tem profecia que a gente passa, não vai por ali não, que o negócio está estreito, é assim, assim, assado, e vai embora. Aí a pessoa fala, caramba, não é que era. Mas tem coisas que é tão assim, a gente está correndo no dia a dia, né, Marlúcia? Porque quando a bateria chegou, na hora veio você. Aí tu veio aqui e falou, não, eu ficava na igreja escutando, pensando. Eu não escutei a Maria falando ontem, mas ela, tá vendo? Para tu ver como é a confirmação. Então, eu costumo dizer, Deus, eu preciso de 3. Já foi. Mas a palavra hoje é uma palavra que eu falei para Deus. Deus falou assim, você vai pregar minha palavra. Eu falei, tá, mas vamos fazer um acordo. Eu nunca quero pregar sobre dízimo. Eu não quero. Porque eu sempre fui contra o dízimo. Porque eu morava em Vilar dos Teles e eu passava muita fome. Eu morava na casa dos outros, né? Morava um pouco na casa, um pouco na outra. Tinha dia que tinha comida, tinha dia que não tinha. Quando eu aceitei Jesus, seu Roberto, uma chuva dessa, o terreno era assim, a rua aqui em cima, o terreno assim, não precisa dizer. A gente acordava, a gente passava a noite assim com as crianças, esperando uma água que não descia, a noite toda, com um bando de pipolinho. Sabe onde nós fomos acolhidos? Um dia uma mãe de santo viu a gente lá, ó. Vai dizer que naquela rua não tinha crente? Mas éramos tão pobres. Olha, eu era mais pobre ainda, porque estava morando na casa de um pobre, que era pobre, muito pobre, que botava água no leite para dar para uma das crianças. E aquilo me matava, mas eu não tinha dinheiro, não tinha condições. Porque para render ele não comia, então ele só bebia. E aquilo não entrava, eu tinha 16 anos, aquilo não entrava na minha cabeça. Que se a criança já não come arroz e feijão, por que eu vou botar água no leite da criança? Né? O bichinho magro, era só barriga, hoje eu entendo que era verme. Com 16 anos eu não entendia. Porque eu falava assim, como ele pode ser tão fininho, com uma barriga tão grande? Né? As perninhas finas, os braços finos, todo sequinho, igual da África. E a barriga grande. Mas um dia uma mãe de santo viu a gente parado, não deu para ficar dentro de casa, porque era assim mesmo, igual uma lagoa, a rua aqui em cima e o terreno, no caso, tinha que encher de terra, né? Morávamos num barraco de madeira, pequenininho, precisa dizer, todo mundo dormia no chão. Então aquilo ali virava um mar e a gente ia, tinha uma árvore em frente à casa. E nós ficávamos ali parados, esperando a noite inteira, porque a água não descia. E os maiores seguravam os menores, ou botava, depois que a chuva dava uma baixada, a gente ficava. Mas um dia, uma mãe de santo ou um pai de santo, eu só vi a menina chamando e falando, vamos para lá. Passei a noite toda olhando para os santos. Quem te disse que eu dormia olhando aquelas imagens? Tinha uma com chifrudinho, né? Me olhando para ele. Se ele se mexeu, vou para a chuva. Mas foi ali, deitadinha ali, que a gente começou a chover. Ela já falou, chover, não dê, vocês vêm pra cá, dormem aqui. Então a gente já... E aí eu aceitei Jesus no meio disso. E minha igreja era na Pavuna. E eu tenho 1 metro, eu sou alta pra caramba, um pouco maior do que a Maria, 1,49 m. Imagina, eu parava perto de uns carros que parecia caminhão. E aquilo começou a entrar no meu coração. Eu olhava só carrão parando na porta da igreja, só carrão. E eu ficava, e eu dizimava. E aquilo foi entrando no meu coração. Que eu falei, Deus, enquanto eles estão andando de carrão, a gente não tem nada. Já teve vez de eu chegar na igreja e lavar a perna de lama, para sair de Vilar dos Teles, porque eu trabalhava do outro lado. Trabalhava na Pavuna, minha igreja era na Pavuna. Então eu tinha pavor. Quando eu virei crente, eu falei, Deus começou a falar, vai pregar? Falei, eu prego.
mas nunca me peça, Senhor, para pregar sobre dízimo. O Senhor sabe o que eu penso sobre isso. E eu estava numa igreja, alguns anos atrás, e Deus falou, prega sobre o dízimo. Não foi nem prega. Deus falou assim, pede a fulana para passar. A gente brincava, eu tinha tanto favor que era sacolinha, né? Passar a salva. E eu fiquei me segurando. E eu não queria, Zanza. E eu teimei com Deus. E Deus falando, fala sobre dízimo. Pede a ela para orar pelo dízimo e passar a salva. E eu não pedi ela para orar, eu briguei com Deus. Só que eu não pedi, eu dirigi uma consagração, meu pastor me deu essa liberdade. Deus era tão comigo, que eu nunca falei nada com o pastor. E o pastor nunca reparou que eu não passava, nem falava de dízimo, nem passava a salva na consagração, não passava. Era eu e Deus, olha, tá entendendo o mistério? Era algo que Deus tinha que trabalhar em mim. Então meu pastor nunca reparou que eu não passava. Então, não... Aí eu briguei. Aí eu questionando Deus, porque eu sabia que Deus tinha falado comigo. Meu pastor chegou atrasado, trabalhava também, chegou meio atrasado no final, aí falando não sei o quê. Aí ele fez umas perguntas, aí no meio dessa pergunta ele falou assim, Márcia, eu vou te falar uma coisa, mas morre aqui entre a gente. Levando para os dias de hoje, isso foi há 5 anos atrás, isso aí. Ele falou, morre aqui pra gente. A gente precisava de uma salinha para o Ministério Infantil. A salinha era um quadrado que se chovesse a água descia, estava entulhada com um monte de coisa. Pensa num lugar sem condições? Acho que na África estava melhor, que na África eles fazem aquele negócio, né? Ajeita, bota espaço, porque não tinha espaço. Então a gente precisava de um lugar mesmo do Ministério Infantil. O lanche era eu e João que bancava do nosso bolso. Deus botou no meu coração, nunca tinha dado aula para as crianças. Eu virei e falei, João, Deus está mandando levar lanche para as crianças. Aí depois eu descobri que tinha que dar lanche. Olha como Deus é perfeito, Ele veio me capacitando. Tá entendendo que Deus, quando me chama para um lugar, Ele capacita? Eu nunca tinha dado aula, nem sabia que tinha que levar. Eu orando, eu falei, João, Deus está mandando levar lanche. Aí fomos em Bangu, compramos um saco de pele, que minha irmã no mistério já tinha. Começamos a levar pele com suco. E as crianças até brincaram, nossa, pensei que a gente nunca ia lanchar. Só aqui nessa igreja, aí que eu me toquei, eu falei, que não tem lanche. E as crianças reclamando do espaço. Aí o pastor, nesse dia, ele falou assim, Márcia, morre aqui com a gente. Mas só o dízimo dela seria R$900. Dava pra gente fazer essa salinha brincando. Aí eu me toquei. Aí vi que Deus já estava falando comigo. Que tinham pessoas que eram tão abençoadas por Deus, tão abençoadas, mas não retornavam. Cada oportunidade de vocês que eu falei, Deus, eu já falei com o Senhor, e Deus me deu essa palavra cedo, cometei um pouco com a Marluce, porque eu tive que... Nós recebemos 2 propostas de lugares grandes para ir, mas que precisa fazer obra. E tem um lugar grande que está pronto, é só entrar. Só que o João falou, amor, qual a possibilidade? Quanto tem? E eu falei, amor, eu acho que em caixa tem 2.000 e pouco, não foi, Marluce? Porque a Marluce que é a tesoureira, mas eu anoto todos os gastos, né, Marluce? A Marluce, ela que conta o dinheiro, anota as entradas. Eu falei, eu acho que tem 2.000 e pouco. Ele, amor, qual o dinheiro real? Aí eu falei assim, então vamos fazer assim, 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 assado. Vamos tirar isso aqui, que é um mistério aqui que nós somos dizimistas, eu, João, Estela, e nós descobrimos que na verdade não tinha dinheiro nenhum em caixa. Todos praticamente, né, Marluce, os saldos são negativos. Mas sabe o que o João me enlouquece? Porque o João é um cara de fé, Alexandre. Graças a Deus eu sempre gostei de pagar minhas contas direitinho. Eu não tenho como comprovar renda. E eu já expliquei para vocês que Deus abriu um monte de porta, mas eu não tenho como comprovar renda. E me ligaram e falaram, a senhora quer um cartão? Eu falei, eu quero, meu filho. Eu queria comprar um guarda-roupa e uma cama para minha filha, que a Diana estava dormindo, brigando com a irmã, que a cama dela quebrou, está dormindo no colchão. Aí estava brigando pra caramba, isso estava me incomodando. Que quando a Stephanie demora, ela deita na cama da Stephanie. Só que a Stephanie não gosta que ninguém deite no travesseiro, no cobertor.
E eu achei injusto, uma dormindo no chão e outra dormindo na cama. Isso já dá. E eu falei, querer eu quero, meu filho. Aí ele, não, mas a senhora tem direito, não sei o que. Eu falei, vai vir o quê? Uns 200, 300 reais? Manda, né? Precisa comprar um remédio? 2.100, seu Roberto. Quando o João viu, João com a senha, eu só pedi ele para desbloquear, Alexandre, o cartão. Mas só que o João está querendo essa bateria um tempão, porque todo jovem que a gente vai evangelizar, o João já vai com aquele mistério dele, tu toca violão? Aí ele fala, bateria. Aí o João, então a gente tem que comprar uma bateria. Eu pedi o João para desbloquear, seu Roberto, o cartão. Ele, 2.100. Olha essa bateria, bonita, azul ou vinho? Eu vinho, mas... Entendeu o mistério? Aí eu falei, tu é doido. Ele, não sou doido. A igreja precisa de uma bateria. Mas isso fez eu dar uma despertada. A nossa igreja estagnou. A nossa igreja parou. A nossa igreja não está vindo mais membros, só ficou a gente. Não está crescendo. Eu encontrei aquelas crianças que eram daqui, expliquei para a mãe delas a situação. Aí a mãe, isso eles não falaram. Chegaram aqui dizendo que a senhora expulsou eles da igreja. Falei, com certeza eles não iam. Mas se eu sou mãe, alguém expulsa meu filho de uma igreja, eu vou até lá, né, para saber o que houve. Expulsar uma criança da igreja, né? Aí eu falei, eu preciso. E eu falei, e quando tivermos uma igreja maior, a gente vai separar eles, porque não dá para dirigir um culto, dar aula com um agarrado no pescoço do outro, um bandando o outro, um arrancando. Eu sei que ela não gostou muito, mas tem que falar, ela acha que a pastora expulsou os filhos da igreja. Eu falei, essa pequenininha aqui, tem 2 bebês lá, ela espanca os bebês. Ela não gostou muito, mas que ela pensa que eu botei os filhos. Não falei, eu falei, ou vocês ficam quietos ou vocês vão para casa. E eu falei, tinha uma situação lá onde uma senhora estava passando mal, Deus estava falando que a senhora ia morrer, no final morreu. Aí eles, é mesmo? E tá um agarrado no pescoço do outro, a gente querendo orar. Mas a verdade é que a gente precisa levar as crianças para o ministério infantil. A palavra que Deus me deu hoje foi sobre dízimos e oferta. Deus ontem fez uma coisa muito doida. Eu tenho orado, Marluce viu meus guarda-roupa, né? Teve uma terça-feira que eu, por causa de perseguição, falei assim, hoje eu não vou para a igreja não. Tá. Deus não me falou nada, Zanza. Falei, eu vou pro cinema. E fui. E falei, vou sozinha, porque o João não quer me levar, que eu estava pedindo um tempão, né? Aí eu falei, quando foi, Senhor? Orando, hein? Para vocês verem como é que eu oro. Deus ama uma oração sincera, sabia? Deus, ele é muito inteligente. A nossa inteligência é tipo assim, eu falo errado o português. Então imagina, a inteligência dele devia ele ficar agoniado com isso. Meu Deus, ela está falando um português erradíssimo. Mas ele não liga se nós erramos o português. Ele não liga se as frases são bonitas, ou se acerta, ou se a gente está falando direitinho. A única coisa que ele nos pede na oração é sinceridade. Mas tem coisa que a gente chega a ser ofensivo quando ora a Deus, né? E ele não fala, ele responde da maneira dele. Eu falei assim, Senhor, eu vou para o cinema e eu não vou levar o João hoje, ele vai para a igreja, né? E ele também não quer me levar. Eu falando com Deus, seu Roberto, eu me levei no cinema aos 18 anos de idade, já estou com quase 50, vou me levar hoje. Aí estou lá dentro do Shopping Bangu, vendo o filme. Não lembro nem qual o filme, gente. Eu só lembro que, do nada, a imagem sumiu. E só ficava a voz, Zanza, no telão. E todo mundo sentado, gente, como nós estamos ficando acomodados com as coisas. Todo mundo sentado, Zanza, ouvindo a voz. Parecia a voz de Deus. Mas não tinha imagem. Eu falei, hein? Tá maluco? Paguei o ingresso para ouvir vozes. Aí eu levantei e já fui tentando descer a escada, que eu não tinha levado o celular. Tentando descer a escada para chamar o gerente e avisar que não tinha imagem. Mas aí vem o gerente já com uma lanterna, né? Dizendo que estava chovendo muito. Quem está dentro do cinema não vê. Em Bangu, que Bangu estava se acabando, que o shopping estava cheio d'água, né?
Aí eu falava para ele, é porque eu sou Jonas. É só o Senhor me jogar para fora que tudo melhora. E que ia dar um ingresso de cortesia, depois a gente voltava, né? Com direito a pipoca, né, Jonas? Se lembra bem, né? Vale a pena, né? Com direito a pipoca. Aí quando eu entrei no shopping, o shopping cheio d'água, tava entrando pelos ralos. Quando eu fui do lado de fora, seu Roberto, Bangu tinha acabado. Cheguei aqui, seu Roberto, água com mais chuva não tinha entrado, eu na obediência. Teve uma vez que o Bangu acabou, mas eu estava na obediência. Não entrou uma gota aqui. Eu ainda só acabou a luz, lembra disso? Dormiu alguma coisa, né? 12, 13, 14. Eu acordei o Júnior e falei, meu filho. Não, o Júnior falando assim, pô, dá para vocês parar de gritar que eu tenho que acordar às 5 horas da manhã para trabalhar. Eu falei, meu filho, você não está entendendo, o Bangu acabou. As árvores estão caídas, os carros batidos, a água levou os carros. Não entrou uma gota d'água, eu na obediência. As casas aqui tudo tinha. Até hoje eu não entendo. Eu lá de lá eu falei, Senhor, bota um anjo no meu portão. Você acredita que veio uma varoa aqui orando? Viam sempre esse anjo no meio da minha sala. Uma varoa depois orando, depois da chuva, ela falou, Márcia, eu vejo um anjo, um varão de branco no teu portão. Aí o meu primo Silva, ele brinca, tu ainda tá deixando o anjo na chuva e no sol ainda, não mandou ele entrar? Porque todo mundo via esse anjo na sala, seu Roberto. Mas no dia da chuva que eu estava lá na igreja, eu falei, Senhor, sabe aquele anjo que está na minha sala? Gente, parece mentira. As coisas de Deus, teologia não explica. É loucura. E nós precisamos dessa loucura de Deus. Porque é coisa de doido, seu Roberto. Eu falei, Deus está reinando em vida. Eu falei, Senhor, quando o bispo Jorge falou, eu vi o carro descendo e o bispo Jorge falando, que nunca tinha. Lá é alto, gente. Aqui é baixo. A água levando os carros. Eu pensei assim, eu falei, Deus, eu deixei minha mãe dormindo. O que vão dizer? Quando eu chegar lá, eu imaginava minha mãe com a água que assim, morta. Eu falava, meu Deus, minha mãe não teve nem defesa. Eu já chorando, seu Roberto, sem luz dentro da igreja, eu chorava. Minha mãe não teve nem defesa. A água aqui em cima, ela morreu afogada, olhando eu aqui, Senhor, te adorando. Deus guarda minha mãe. Aí eu falei, Deus, sabe aquele anjo que está lá no meio da minha sala? Coloca ele no portão, mas não deixe a água entrar, guarda minha mãe. Não entrou uma gota, Bangu se acabou. Agora no dia do cinema, choveu menos. Quando eu cheguei ali, já vi. O João chegou, olhou, da igreja também, chegamos, olhamos, acabou tudo, seu Roberto. Acabou as camas, né, Jana? Os pés tudo inchados, meus guarda-roupa. Acabou tudo. Eu falei, eu não vou para a igreja, eu vou para o cinema. Aí Deus vai. Não é que Deus é ruim não, Zanda. Eu estou acordada desde 2 horas da manhã. Eu sei que eu sou linda assim, maravilhosa, ninguém nem percebe, né? Que eu estou os olhos. Eu acordei 2 horas da manhã e fiquei tentando dormir. Falei com a Marluz, tentando dormir. Mas assim que o João acordou, eu falei, boa, leva a Diana na escola, porque ele ia na dona Ivonete de manhã, né? Antes de ir, leva a Diana na escola para mim, para eu tentar dormir. Aí ele leva. Aí eu falei, eu estou acordada desde 2 horas da manhã. Deus está falando comigo que tem alguém fazendo macumba para mim, obra de feitiçaria. Mas só que dessa vez Deus falou que não está fazendo para a igreja. Estão se concentrando em fazer para mim. Então o que eu estou sentindo? Cansaço, dificuldade para orar, dificuldade. Aí vocês estranharam eu ficar louvando aqui, né? Dificuldade para louvar. Mas esse é o preço. Eu glorifico pela vida de vocês, que na tua oportunidade foi tremendo. Como amar aquele que não nos ama? Aí esse é o preço que eu tenho que pagar. Sabe por quê? Porque eu gosto quando faz macumba pra mim. Porque o máximo que eu sinto é esse cansaço, mas eu sei que hoje eu vou dormir tranquila, gente. Fala de macumba, vai chorando. Eu falei pra ela, eu tava indo no shopping lá resolver um negócio do título do irmão dela. Aí o cara falou assim, não, só descer o shopping ali, andar uns 15 minutos vai chegar e na sua casa ele vai pagar o negócio lá no Banco do Brasil. Aí estamos indo, aí passando pelas agências, quando chegou perto da agência de Padre,
Aí eu vi um negócio de macumba, aí eu olhei, dei a volta, né? Aí eu lembrei, a pastora falou que eu sou medroso, então eu sou medroso mesmo. Glória a Deus, aleluia. Que é isso, que vergonha. Só faltou falar que era dessa igreja, irmã Rússia. Tira a carteirinha dele depressa. Aí o irmão dela falou assim, por que tu deu a volta? Tu é ungido por Deus, cara. Pra tu pode ver. Passar ali que ninguém vai fazer nada pra você. Aí eu falei, eu sei, mas eu quis dar a volta. Não, chega a ser interessante, nessa época do Paixão de Cristo está lotado de obra de feitiçaria pelas ruas, mas a gente não tem que dar a volta, a gente não precisa. Eu gosto, Alexandre, porque eu sei que vocês estão rindo, sabe por quê? Porque vai ter uma hora que a pessoa que está fazendo a macumba vai parar e vai falar, por que não pega? Por que não acontece? Por que ainda está de pé? Por quê? Aí vai entender que o Deus que ele serve se prostra diante do Deus com a qual a gente serve. Glória a Deus. Lá em Mateus fala sobre o gadareno, legião de demônios. Quando Jesus pergunta qual o teu nome, ele fala legião, porque somos muitos. Pensa, quantos demônios dentro de uma pessoa só? E o demônio ele é tão sujo que está com um negócio ferindo o corpo, porque isso aqui é templo do Espírito Santo. O demônio odeia isso aqui. A minha mãe era de terreiro, minha vida não é miséria, seu Roberto. Eu falo, Deus, assim como o Senhor tirou a minha mãe, minha casa fedia, minha mãe manifestou um mulambo, pombagira, tranca-rua, nossa vida não andava, minha mãe trabalhava direto. A gente morava lá na favela Beira-Mar, trabalhava direto. Minha mãe manifestava, o demônio quebrava as coisas todas que minha mãe tinha comprado com muito suor. Deus nunca ia permitir isso. Então eu gosto que faça macumba, porque assim como Deus tirou a minha mãe, vai tirar essas pessoas também. Então é um preço que a gente paga. Quando você na tua oportunidade fala como amar, por incrível que pareça, eu amo. Gente, eu acho lindo, né? O Jorge, coisa linda o Jorge, já falei aqui o testemunho dele, né? Ele ia ser pai de santo, seu Jorge. Aí a namorada dele saiu do centro de recuperação, né? Passou lá no Ministério Oliveira, uma igrejinha pequenininha dentro da Vila Aliança. Sentiu o desejo de entrar, começou a adorar lá com a gente. Daqui a pouco estava marchando, rodando, né? Aí depois começou a ficar fraquinha. Aí um dia o Jorge olha, gente, nós somos vigiados, Maria, igual você falou, 24 horas. Jorge olhou para ela contando, né? Ela contando, que ele olhou para ela e falou assim, tu vai para a igreja não? Tá acostumado, sabe até o dia de culto, sabe até o horário. Vai para a igreja hoje não? Ela, não, hoje eu não estou bem. Aí ele olhou, então se arruma que eu vou te levar lá. Como assim? Eu estou sendo preparado, todo o ritual para ser pai de santo. Mas é que ele começou a ver que ela estava bem, então que ele pensou, eu vou levar ela lá, porque ela está ficando bem. E eu amo essa mulher. Só que quando ele chegou lá, eu não lembro que o Júnior estava pregando, eu estava na porta. Eu só lembro dele com a cabeça baixa, umas gotas de lágrima grossa. Ele nem viu que eu estava olhando para ele, caindo no chão. O que o Júnior estava pregando era Deus falando com ele tremendamente. E o Jorge aceitou Jesus. É o único crente. Aí como se não bastasse, foi ungido a diácono, né, Marluz? Como se não bastasse a presbítero. E Deus em visão me mostrou ele como pastor. Mas ia ser pai de santo, agora vai ser pastor. Vai ser, como é que fala? Pastor de santo, né? Porque nós somos santos do Senhor. Calma, Marluz. Mas vai ser pastor. Só que na família dele ainda tem gente para se ganhar. Ainda tem pessoas para se ganhar. Então ele precisa ser firme, porque contra Jacó não vale encantamento, mas tem que ser Jacó. Se a obra de feitiçaria vier contra mim, o demônio vai tentar me achar brecha. Essa semana de novo, qual é a minha fraqueza? Eu já falei para vocês, botei um filme, daqui a pouco do nada começou, eita miséria. Quando eu vi minha carne queimando, qual era a minha? Saí fora, botei um louvor. A gente tem que fazer igual José, a gente não é forte não, Zé Roberto. Eu não sou, não sei vocês. Sinto logo queimando, vem José. Bota um louvor e começa a adorar, daqui a pouco estou falando em línguas.
Sentiu a diferença? O diabo odeia isso. Quando a gente... É uma coisa que eu tenho até falhado. Que quando eu sento para ver um filme, eu falo, Espírito Santo de Deus, senta aqui. Você sabia que eu vejo até filmes de terror? Só que Deus vai falando assim, tá vendo, minha filha? Esse aqui é o demônio tal. Esse demônio existe mesmo. Tá entendendo o mistério? Tem crente que não vê filme de terror. E Deus vai me mostrando ali o mundo espiritual todinho. O cara que fez o filme não tem a mínima ideia. Mas ele foi inspirado. Tá entendendo? Aí Deus vai me falando como trabalha, como ele atua, como ele faz para nos derrubar, como a gente tem que ser crente mesmo. Eu botei aqui tudo o que tem que orar, mas a prioridade é batismo com o Espírito Santo, irmão. O Pai Nosso, ele é uma oração que Deus nos deu, mas para nós sabermos como orar. Não tem nenhum problema eu orar, começar com o Pai Nosso ou terminar, não tem. Mas o nosso Deus, por ele ser muito inteligente, ele só quer sinceridade. Podemos falar errado, não ter jeito para falar, tropeçar, não saber nem direito o que dizer. Senhor, não sei como orar, então vou ficar louvando, porque o louvor é uma oração. Daqui a pouco, no meio do louvor, quando você vê, você vai estar falando com Deus. O próprio Deus bota a oração na sua boca que ele quer que você faça. Ele responde a você na sua própria oração. Mas a prioridade é você engrandecer. Quer ver o diabo começar a bater, sair? Você falar, Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus da minha vida. Começa a engrandecer a Deus. Maravilhoso, eterno, Senhor dos exércitos. Ele não aguenta. Porque o diabo, ele quer ser adorado. Então, essa adoração que nós damos a Deus, a inveja dele, eita, que isso é tremendo. Tem gente, Zanza, que não consegue ficar perto de você porque tu tá bem. Tu não fez nada com ela. Mas o teu casamento incomoda, a tua casa incomoda, teus filhos incomoda. Se você perguntar para ela, o que eu te fiz? Ela vai dizer nada. Mas o meu santo não vai com o teu santo. É a inveja que eu tenho de você, porque eu não tenho o que você tem. Aí a gente fala, vem que eu vou te ensinar um segredinho. Servir Jesus não é mole não, mas ele compensa. Vem umas provas, mas é para ser aprovado. No final vale a pena, a gente dá testemunho. Deus já falou que passa a noite toda vendo testemunho. Onde que ela arruma tanto testemunho para ver? Amanhã a gente está vendo o teu no YouTube. Tá entendendo o mistério? Se eu soubesse que a Maria dá testemunho, eu já tinha gravado, vou jogar no YouTube. Entendeu? Vocês me avisem. Vou dar um testemunho hoje, rapidamente. Você avisa, Maria. Pra ir pro YouTube. Não, mas às vezes a nossa fé está aqui embaixo, Zanza. Aí a gente vê um testemunho e a gente fica forte. Será que nem a gente está orando que seu celular conseguiu dentro de casa, não? Deus achou quase na hora do culto, perdeu essa parte. Ó, falta de perdoar, primeiro batismo com o Espírito Santo, salvação da família, só da nossa? Não, do vizinho, aquele que nos deve, não sabe nem se vai pagar. É aquele mesmo, Senhor. Orar pela família daquele. É esse mesmo. Arrependimento e não remorso. O que é remorso? A pessoa te pede perdão agora, daqui a pouco está aprontando contigo de novo. Pede perdão de novo, daqui a pouco está pedindo perdão de novo. Para a pessoa verdadeiramente vir ter um arrependimento, falta de perdoar. Tem pessoas que falam, irmão, eu não perdoo, mas quer ir morar no céu, não tem como. Então a gente tem que orar. Falta de pedir perdão, tem gente que não pede perdão. A gente se fala muito em perdoar, né? Mas e pedir perdão? Quantas pessoas vocês conhecem que pedem perdão? E não tem como entrar no céu se eu não começar a pedir perdão. Porque quando eu peço perdão a alguém que eu ofendi, que eu magoei, eu libero a pessoa, sabia? A pessoa está cheia de ódio. Aí eu vou com sinceridade, eu falo assim, irmão, me perdoa. Na hora ela vai, uau. Eu, irmão, eu sei, eu reconheço. Em nome de Jesus, me perdoa. Se não der muito, sai batido, tá? Também não fica lá tentando ao Senhor, não. Pede, sai e ora. Vai para casa orar. Daqui a pouco aquele ódio que a pessoa sente de você, ele vai embora. Aquilo passa. Você sabia disso? Aí a pessoa fica livre. Porque se a pessoa morrer com aquele ódio no coração, vai para o inferno. Ela livre. Agora ela pode ir até morrer, se ela quiser. Se não quiser, pode ir na casa da Zanza comer. Zanza falou que tem Coca-Cola. Ela falou. Escutei. Sanduíche, Tudo.
Violência contra os animais, violência contra a natureza, violência contra tudo, contra todo, violência contra as crianças, violência contra as mulheres, violência contra os idosos. A gente está idoso. Ministério infantil, me bate para ver se eu falo com o papai. Bate aqui da idosa. Falou com meu pai. Ministério infantil, ministério de louvor, obra, pessoas para patrocinar a obra, dizimista, ofertante, capacitação para fazer a obra. Bocas de fumo, vamos fechar essa boca de fumo, vamos orar pelos meninos que estão lá completamente viciados em bebida, viciados em droga, viciados em mentira. Viciado em mentira é terrível, porque assim nem reconhece que está doente. Viciado em trair também não reconhece que está doente. Viciado em ferir com as palavras também não reconhece que também precisa ser curado. Viciado em ferir com atitude, asilo, orfanato, hospital. Dá mais de 1 hora de oração, não dá? E você sabia que quanto mais a gente ora, mais perto a gente fica de Deus, mais cheio da presença do Senhor, mais obra de feitiçaria faz, mais não acontece? Você vai sentir só uma pequena opressão. É Deus te avisando que tem algo errado. Para você se... Está entendendo, seu Roberto? Abre um jejum. Hoje de manhã eu não consegui jejuar no meu jejum de 7 dias. Comentei com a Marlúcia, né, Marlúcia? Tive que tomar um gole de café. Eu não consigo dormir. Mas em compensação também não estava conseguindo ficar acordado. Fico lenta. Aí eu falei, pô Deus, não tem como jejuar. Tomei café. Estou falando aqui, não é para aparecer. Aí quando deu 6 horas hoje, eu abri o jejum hoje, 6 horas e vou embora. Vou embora até Deus falar. Eu falei, Deus, agora é o Senhor que vai dizer quando é que eu vou entregar. Se estão fazendo obra de feitiçaria para mim, eu quero essa alma para Jesus. Mas a palavra que Deus me deu hoje, todos nós, não é só vocês não. Existe demônios, devorador, gafanhoto, migrador, mas eles trabalham para Deus, sabia? Eu não sei se é Oséias, depois eu vou ver ali o livro que fala desse exército. Deus fala, o meu exército. Eles têm que obedecer ao Senhor. A casa do Senhor, ela está precisando de dinheiro. Mas sabe o que o diabo está fazendo? Está comendo as nossas finanças. Com a minha mãe machucando a perna, negão ficando doente, o gato ficando doente, eu gastei um dinheiro em remédio. Dinheiro que eu não tenho para gastar. Foi quando eu comecei a me tocar o que estava acontecendo. Eu falei, pô, uma hora é um negão, né, Diana? Daqui a pouco o gato. Aí o gato melhora, negão, o gato de novo. Aí minha mãe machuca a perna. Eu falei, peraí, eu estou gastando muito dinheiro em remédio, em veterinário. Tem alguma coisa errada aqui. Então está na hora da gente profetizar em cima das nossas finanças. Vamos fazer um voto com Deus, porque a gente precisa de uma igreja maior. A nossa igreja parou. Mas não tem como realmente a gente dizimar, ofertar ao Senhor, se a gente está num abismo. E um abismo gera um abismo, ou seja, o diabo vai ficar socando a gente num buraco financeiro. Está entendendo, senhor Roberto? A ponto da gente não conseguir ir para um lugar maior. Essa é a intenção do diabo. Porque se a gente for para um lugar maior, a gente tem espaço para ganhar mais almas. Aqui não dá todo mundo. Hoje está chovendo, nem dá para sentar do lado de cá. Se a gente for para um lugar maior, a gente vai começar a catar as crianças. A mãe falou assim, a tia falou, ele fala que vai ser bandido. Como é que uma criança de 9 anos fala que vai ser do tráfico, vai ser bandido? O que foi que aconteceu? Que revolta é essa? Está entendendo o mistério? Vamos fazer um voto com o Senhor. Cada um faça um voto particular. Mas não faça como da outra igreja, né, Marlúcia? Na outra igreja nós fizemos uma campanha, irmão, para Deus tocar na vida financeira. As pessoas vinham direto aqui dizer que estava aparecendo dinheiro nas contas, seu Roberto. Imagina o senhor ir lá e descobrir que tem 7 mil na tua conta. Mas pergunta se a pessoa dizimou 700. Não dizimou. Pessoas usaram o microfone para dizer, Deus me abençoou, Deus abriu porta aqui, abriu porta ali, mas ninguém veio dizimar. Só que o sonho era ir para uma igreja maior. Então nós vamos fazer um voto ao Senhor, mas nós vamos cumprir, amém? Deus vai abrir essas portas. Eu sei porque vai, porque eu sei o que Deus falou comigo ontem. Mas nós vamos dizimar. Porque é fácil dizimar de um salário mínimo. Mas pensa se Deus botar
10 mil na nossa conta. A gente vai conseguir dizimar R$1.000? Faça um voto com Deus e cumpra. Porque Deus vai abrir a porta na vida de vocês. Eu sei porque Ele fez lá e não fez pouco não, irmão. Era muito dinheiro. Amém? E assim eu agradeço a oportunidade.